Boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs, crianças. Hoje começando mais uma reunião. Hoje, crianças, a gente vai falar sobre um assunto importante, que é a respeito de o que podemos e o que não podemos fazer. Porque na cristandade, hoje existem muitas denominações que falam que você não pode isso, você não pode fazer aquilo, e tal, e coloca isso como se fosse uma regra que o Senhor tivesse criado e mandado, e que todos nós devemos seguir, se não seguirmos, podemos perder a nossa salvação, e entre outras coisas. Como a gente tem aprendido da verdade, né, que o Senhor deixou para a gente, sabemos que a salvação não pode ser perdida uma vez que ela nos é dada pelo Senhor Jesus. Nós podemos perder, sim, a nossa comunhão, caso a gente tropece em pecados, paremos de andar olhando para o Senhor, a gente pode acabar se afastando dele e perder essa comunhão, mas a salvação não. E, dito isso, o Senhor deixou nas suas palavras, na Bíblia, um versículo interessante, que é esse que está aí na tela, e eu vou pedir João para poder ler esse versículo para a gente, e a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Você pode ler para a gente aí, João? Pode, eu posso sim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Obrigado, João. Então, crianças, como a gente pôde ver, nesse versículo, o Senhor deixou claro que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Por quê, crianças? Quando nós nos deixamos dominar por alguma coisa que nós estamos fazendo, essa coisa se torna pecado. Nós passamos a dar atenção para essa determinada coisa, que pode ser qualquer coisa, e deixamos de dar atenção para o Senhor. Hoje, o Senhor Jesus Cristo, ele tirou o poder que o pecado tinha em nós de nos escravizar. Quando nós não críamos no Senhor Jesus, o pecado tinha um poder sobre nós que ele não deixava a gente ter escolha. Agora que o Senhor Jesus Cristo nos salvou, nós temos algo chamado juízo próprio no Senhor. O que é esse juízo próprio? É quando nós estamos diante de uma situação, diante de alguma coisa que vamos fazer, tomar uma decisão, e nós julgamos essa coisa de acordo com o que nós temos aprendido do Senhor. Nós julgamos ela de acordo com a mente do Senhor. Então, por exemplo, a palavra de Deus, ela fala que embriagar-se é pecado. Porém, a palavra de Deus não fala que alguém possa tomar, vamos supor, um vinho. A Bíblia deixa bem claro que o excesso é um pecado. Em contrapartida, a Bíblia também fala que glutonaria, ou seja, comer demais, também é pecado. Mas ela não fala que comer é pecado. Então, percebam que são excessos. Então, quando eu entendo que algo que eu vou fazer não agrada ao meu Senhor, eu deixo de fazer. Mas eu deixo de fazer por quê? Porque não vai agradar a Ele, porque eu amo o meu Senhor pagou pelos meus pecados na cruz, então eu devo honrá-lo, certo? Então eu não vou fazer determinada coisa por causa do Senhor, e não porque alguém disse que eu não posso fazer, porque se eu fizer vai acontecer tal coisa e eu vou perder, sabe? A salvação, ou que Deus vai me castigar. Sabe que a gente ouve muito isso na cristandade, que Deus castiga. Deus, ele disciplina aqueles que ele ama. Então, todos nós que somos hoje filhos de Deus, podemos sim ser disciplinados por Deus, para que a gente volte a andar com ele. Mas Deus, ele não é um Deus que vai nos castigar porque ele é mau. Não, na verdade, ele é um Deus amoroso e quer que todos nós estejamos com ele. Então, ele vai sempre nos encaminhar no caminho correto. Não é isso, Dal? Comenta aí um pouquinho para ajudar a gente.
Isso mesmo, Eric. Aqui diz assim: todas as coisas são o quê? São todas as coisas. Todas as coisas me são lícitas. Mas quando fala assim, todas as coisas, que são todas as coisas realmente, aí não está falando da gente poder sair pecando. Porque aí está falando de quê? Todas as coisas lícitas, ou seja, que não são proibidas por Deus. Vocês lembram de lá de Gênesis? Vou fazer uma pergunta aqui, depois vou deixar para a Georgia também. Vocês lembram que Deus criou Adão do pó da terra, depois fez Eva, e tirou uma costela de Adão e fez Eva. Só que antes, Deus tinha dado uma ordem para Adão. Alguém lembra qual foi essa ordem que Deus deu para Adão, dizendo que Adão Para não podia comer fazer? aquele fruto. Para não comer aquele fruto. Vamos lá, vamos lá. Então Deus disse assim dá para fazer, pode, mas tal coisa não pode. Alguém lembra para falar aqui melhor para a gente? Senão a gente vê o versículo. Enzo Gabriel, vamos ver se Enzo Gabriel consegue lembrar um pouquinho do que Deus falou lá para Adão. Eu lembro que no versículo está dizendo: comereis de todas as frutas desse campo, mas não da árvore da sabedoria do bem e do mal. Olha aí, George. Tá certinho, hein, George? George está aqui com a gente? Ou eu estou enganado? Oi? Ah, sim. E aí, George, você conseguiu ouvir aí? Nem entendi direito, não. Não deu para entender, não? Que é como... Vou falar para você aqui. Aqui está escrito no versículo: todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas são todas as coisas. Mas só que aqui está falando de coisas que são lícitas, porque o pecado não pode ser lícito. O que é isso? Lícito. Lícito são coisas que não são proibidas, ou que a gente pode fazer. O pecado é proibido. Deus proíbe que a gente peque. O Senhor Jesus, quando curava alguma pessoa lá, e a pessoa era salva, cria nele, ele dizia assim: vá e não peques mais, para que não aconteça alguma coisa pior para você. Então Deus não quer que a gente peque. Mas aqui diz assim: todas as coisas me são lícitas. E lá em Gênesis, Deus deu uma ordem a Adão. E Enzo falou aí, que Deus falou a Adão para comer de toda a fruta do jardim, menos da fruta, que Enzo estava falando aí, da fruta, da sabedoria, do bem e do mal. E aí, George? Teve, então, uma proibição aí, né? Deus proibiu uma coisa, foi isso mesmo? Vou deixar para você responder. Então, pronto, aí. Deus proibiu Adão de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele podia comer de todas as outras árvores. Vamos ver esse versículo lá? Deixa eu tentar achar aqui. Gênesis 2, versículo 2. Como é? Fala aí, fala para ouvir.
Gênesis 2, versículo 16. Opa! Olha! Muito bem, viu? Agora eu vou chamar aqui, deixa eu ver quem vai participar com a gente. Heloísa. Leia aqui esse 16, Heloísa. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então, se Deus disse que de toda árvore do jardim ele podia comer livremente, então todas as árvores eram lícitas para ele comer, não é? Não é isso mesmo? Então ele podia comer de todas as árvores dali do jardim. Então era lícito para ele comer de todas as árvores. Agora, deixa eu ver quem vai. Deixa eu ver aqui. Maria. Maria, lê agora aqui o versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerás, certamente morrerás. Agora, Deus proibiu uma coisa. Primeiro, Deus deixou Adão para comer livremente o que ele quisesse. Mas, Deus disse assim: da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Deus disse assim: não comerás. E o que foi que Adão fez? Comeu justamente dessa árvore. Então, o que era proibido para ele, ele foi lá e fez. Estava certo? Não, errado. Porque Deus proibiu. Assim também, na palavra de Deus, tem coisas que a gente não deve fazer. E tem outras coisas que a gente pode fazer tranquilamente, certo? Mas ainda assim a gente tem que tomar cuidado com o que estiver fazendo. Vamos voltar lá no versículo. Todas as coisas me são lícitas. Lembra que Deus disse assim: pode comer de toda árvore do jardim? Todas as coisas me são lícitas. E aí depois Deus diz assim: mas da árvore, agora até aqui, todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo chega aqui e diz assim: mas nem todas as coisas convêm. Então tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção, porque pode acabar virando um pecado. É isso mesmo, Eric? É isso mesmo. A gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo para que não vire um pecado. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. É uma coisa corriqueira, mas que a gente tem que prestar atenção, porque se a gente só ficar fazendo essa coisa, a gente deixa de estar falando com o Senhor, de orar, de ler a palavra. Quem aqui gosta de ficar olhando vídeo no YouTube e no celular? Tem alguém aqui que não gosta? João levantou a mão. Então, no YouTube vai ter várias coisas, né? Dá para a gente aprender, fazer coisas, brincar, assistir um filme. Porém, já pensou se eu ficar todos os dias só assistindo o YouTube e não pegar na Bíblia, não orar, não falar com o Senhor? Eu vou ser dominado por essa coisa. E aí, viram o quê? Um pecado. Aqui eu citei um exemplo, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser, sei lá, só jogar ou só querer ficar conversando de outras coisas que não é do Senhor.
Pode ser qualquer coisa. Assistir, jogar videogame, jogar bola, conversar, são coisas lícitas. Mas, olha o que o versículo fala ali, mas eu não me deixei dominar por ela. A gente tem que tomar muito cuidado. Podemos fazer coisas aqui enquanto nós estamos nesse mundo, aguardando. Porém, a gente tem que ficar bem atento, porque senão a gente cai no erro e fica só fazendo outras coisas e esquece da pessoa mais importante da nossa vida. A pessoa que deu a sua vida por nós e que deseja muito, muito, muito estar com a gente. E essa pessoa é o Senhor Jesus. E aqui, Dal. Pronto, então é muito bom a gente, desde novinho, já ficar atento na palavra de Deus. Gostar de ler a Bíblia, todos os dias ler um pouquinho da Bíblia, pode ler um capítulo, pode ler alguns versículos ou um versículo, pode ler um livro todo da Bíblia. Vocês é que vão dizer. A única coisa que a gente pode fazer, que vai ser sempre bom para a gente, se a gente ficar o dia todo fazendo, é estando em contato com as coisas que são de Deus. Se a gente tiver o dia todo lendo a Bíblia, se a gente tiver tirando sempre o tempo para fazer oração, se a gente tiver indo na reunião, outra coisa, falar do evangelho, a gente tiver o dia todo assim pensando nas coisas de Deus, Deus se alegra com isso, porque ele quer que a gente fique ocupado com as coisas dele. Mas tem coisas também que a gente precisa fazer aqui. Precisa estudar, e Deus sabe disso, né? Então Deus não impede que a gente estude. A gente precisa trabalhar. Deus também não impede que a gente trabalhe. A gente precisa fazer a comida para a gente comer. Papai e mamãe em casa tiram um tempo para isso. A gente precisa tomar um banho. Então, tem um bocado de coisas que a gente precisa fazer aqui. E são coisas que são chamadas de coisas lícitas, porque não são proibidas. Estudar não é proibido. Trabalhar não é proibido. Jogar bola não é proibido. O que mais? Videogame. Mais alguma coisa que alguém lembra? O que mais que não é proibido? Vamos ver se a gente consegue lembrar de outras coisas aqui. Vamos ver se alguém fala mais alguma coisa aí que não é proibido. Brincar não é proibido. O que Fazer mais? exercício. Exercício não é proibido. Usar o celular não é proibido. Usar celular não é proibido. Assistir TV. Assistir TV não é proibido. Passear. Passear não é proibido. Alguém lembra de mais alguma coisa? Ir ao cinema. Comer é proibido, Dal? Oi? Fala aí de novo. Comer é proibido? Não, de maneira nenhuma. A gente precisa comer. Sair com o cachorro também não é proibido. Olha, então são coisas que são Também não é lícitas. proibido. Não, são lícitas. Mas agora vamos falar de coisas que são proibidas. Vamos ver algumas coisas proibidas. Eu vou falar uma, e depois alguém vai falar outra aí. Roubar. Roubar é proibido. É pecado. Quem vai dizer mais? Matar. Matar. A gula. A gula.
Pode falar, Marisete. Desobedecer é proibido. Desobedecer, isso mesmo, desobedece a pai, mãe, desobedece às autoridades, desobedece aos professores também. Isso é pecado. Respondeu os Dirigir. pais e a mãe e a mãe. Isso é ser mal criado, né, com o papai, com a mamãe. Isso também não é bom, Deus não gosta. Ju colocou aqui também. Dirigir sendo menor de idade e sem habilitação. Falar que Jesus não existe, olha, isso é um pecado também, viu? Porque o seu Jesus existe sim. Mais alguma coisa? Só isso? Blasfemar contra a palavra do Senhor. Blasfemar contra a palavra do Senhor. Adorar uma estátua, isso é proibido. Olha aí, Eric. Quer ver mais, Eric? Muito bem lembrado. Viu? Muito bem lembrado. Uma outra coisa que é proibida, falar palavrão. Enganar os pais. Enganar os pais. Então, tem um monte de Mentir. coisa que é proibida. Mentir. Então, agora a gente já sabe que existem coisas que são lícitas, que não são proibidas, e tem coisas que são proibidas. E existem coisas que não são proibidas, mas, como o Eric falou, a gente tem que tomar cuidado para que essas coisas não acabem tirando a gente do nosso controle. Tipo, jogar videogame é proibido? É ou não é? Não é proibido. Mas se eu ficar jogando videogame o dia todo, não quero mais saber de nada, eu não vou fazer o dever da escola, se mamãe pede uma ajuda para mim, ou papai, eu não vou ajudar porque eu estou jogando videogame, e eu não quero ler a Bíblia porque eu estou jogando videogame, eu não vou orar porque eu estou ali no videogame. Então, o que foi que aconteceu? O videogame tomou conta de minha vida e eu não estava nem percebendo. Ou seja, o videogame me dominou. É o que está escrito aqui, ó. Mas eu não me deixarei dominar por nenhum. A gente não deve deixar que nada domine a gente. Ou seja, que a gente só fique naquilo ali, não queira saber mais de nada. Então, se eu ficar no videogame o dia todo, não, tem que atingir a fase, eu tenho que ganhar para esse rapaz aqui, eu vou conseguir isso aqui. Aí fica o dia todo naquilo ali, sem a gente saber, a gente está sendo enganado, e aí o tempo está passando. Aí quando chegou a hora de ir dormir, a gente não fez nada. A gente não leu a palavra, a gente não ajudou o papai, né, a mamãe, a gente não fez o dever da escola, a gente não orou. Por quê? A gente só ficou no videogame. Então, ó, Eric, tem que prestar bastante atenção, né, Eric? Com certeza. Tem que ter muita atenção mesmo. Quando a gente estiver ali preso, olha, em alguma coisa que a gente não está... Poxa, eu não estou conseguindo deixar de fazer isso. É porque a gente está se viciando naquilo. Vocês já viram pessoas... Vocês já viram alguém que fica embriagado, bêbado, quase todo dia? Vocês já viram alguém assim? Alguém já viu? Que fica bêbado quase todo dia, ou se não ficar bêbado, todo dia fica bebendo.
Ó, o Gil falando aí. Que Ju já viu. Então, existem pessoas, são chamadas de alcoólatras. Por quê? Todos os dias ela precisa beber álcool para ficar satisfeita, só que essa satisfação dela, essa alegria dela é um engano e ela está caindo em pecado todos os dias, porque ela está se embriagando todos os dias. Mas como foi que começou isso? Ela começou tomando um pouquinho de álcool, e aí tomou mais, aí começou a beber mais e mais e mais, aí daqui a pouco ela não conseguiu mais se controlar. Fala, João Miguel. Eu queria te dizer naquela parte que estava falando as coisas que não são lícitas, e também tem outra que adora mais o dinheiro do que a Deus. Isso, adorar o dinheiro. Vamos ver aqui o nome dessas pessoas que amam o dinheiro, são chamadas de avarentas. Alguém sabia que a pessoa que ama o dinheiro são chamadas de avarentas, que ao mesmo tempo que elas amam o dinheiro, elas também são idólatras, porque está idolatrando o dinheiro. Então, tudo para essas pessoas tem que ter dinheiro, 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 dinheiro. Então, ela quer dinheiro para ela, e cada vez mais que ela ganha dinheiro, ela quer mais dinheiro para ela. E a pessoa está pecando porque ela está sendo avarenta. Tio Patinhas. Hein, Eric? Marisete levantou a mãozinha. Pode falar, Marisete. Se ficar muito no videogame, fica com o olho dodói. Aí, mais uma coisa também, né? Fica muito tempo no videogame, fica com o olho dodói, e aí depois tem que gastar dinheiro para comprar remédio, e aí tem que ficar sentindo dor que não precisava, aí tem que ser levado para o médico, aí no médico lá, daqui a pouco o médico vai dizer assim, aí então você vai ter que usar óculos, e não usar óculos depois vai ter que fazer uma cirurgia, e aí começa aqueles negócios tudo ruim. Ô, Eric, quer falar alguma coisa? Oi, Dal. Tinha saído aqui rapidinho. Voltei agora. Desculpa aí. Ah, tranquilo. Ju, eu tenho miopia. Mas aí, Ju, é porque você já foi assim mesmo. Aconteceu com você. Mas pode ser que a gente provoque algo na gente, porque a gente exagera. Aí, como Marisete falou, fica muito tempo assim, aí daqui a pouco fica com a visão ruim, prejudicada por causa disso. Mas aqui a gente está aprendendo o quê? Que a gente pode fazer todas essas coisas. Pode jogar bola, pode assistir televisão, pode jogar videogame, pode comer, pode brincar, sair com o cachorro, fazer exercício. Mas o que é que a gente tem que ficar atento? É que a gente não pode deixar essas coisas, tomar todo o nosso tempo. Mas qual é uma coisa boa que a gente pode fazer? Ler a Bíblia todo dia. Orar. Sempre que lembrar assim, ora. Você pode orar por qualquer coisa. A gente pode orar por qualquer coisa. A gente lembra ali de uma pessoa que tá doente. A gente aí ora pela salvação daquela pessoa que está doente. A gente vê uma pessoa que está passando necessidade, a gente aí ora também pelaquela pessoa. Sempre a gente primeiro ora pela salvação da pessoa, e se for da vontade de Deus, Deus também vai dar o que é necessário para aquela pessoa. Se Deus quiser curar aquela pessoa, vai curar. Se Deus quiser dar alimento para aquela pessoa que está necessitando, Deus vai dar.
Mas qual é o mais importante que ela precisa? A salvação da vida dela. Ela tem que crer no seu Jesus. Então a gente pode estar sempre orando pelas pessoas assim. Se a gente conhecer algum coleguinha, algum amiguinho, parente, que a gente diz assim, a gente vê assim, acho que essa pessoa ainda não creu no seu Jesus. O que é que a gente deve fazer por ela? Quem que vai responder? Orar por ela e converter ela ao Senhor Jesus. Maravilha. Fala, Marisete, também. Vamos ouvir. Orar pela pessoa. Isso aí, orar pela pessoa. A gente vê que a pessoa só fica ali no bar, ela não quer saber de nada, ou não é que o bar também não é proibido, mas tem que tomar cuidado para não ficar só ali. Então, quando a gente vê uma pessoa que a gente sabe que ela não quer nem saber das coisas de Deus, não está nem aí, no momento que a gente tiver, um tempinho que a gente tiver, o que a gente faz? Ah, lembrei daquela pessoa, eu vou orar por ela. Aí fala com nosso Deus e Pai, para que possa salvar aquela pessoa. Ó, que bom. E Deus se alegra com isso. Ana Júlia aqui, Ju, que disse aqui que tem miopia, ela pode também orar a Deus pela enfermidade, pelo que ela tem. Pode falar com Deus e Pai. Aí, se Deus quiser também ajudar ela nisso, vai ajudar. Se Deus não quiser, é porque Deus quer o melhor para ela também, com alguma coisa que ela não sabe. E eu também não sei, nem papai sabe, nem mamãe. Mas um dia vai ficar sabendo. Então, a vontade de Deus sempre é a melhor. Então, Deus quer que a gente se ocupe com Ele, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. E aí, se a gente fica se ocupando com outras coisas, o tempo todo com outras coisas, mesmo que não sejam proibidas, a gente acaba perdendo o tempo e nem lembrou de Deus. E aí, Eric? O nosso horário já chegou, mas quer falar um pouquinho aí? Eu estava pensando aqui, Dal, que quando você faz alguma dessas coisas que são listas demais, além de você se afastar de Deus, às vezes tem consequências, igual vocês estavam falando aí sobre a questão da visão, do álcool, traz consequências para a nossa vida. Então, por exemplo, se eu fico só numa tela, pode ser computador, celular, o dia todo, não faço mais nada, não lembro do Senhor, nem cuido das outras coisas que também são lícitas e que são necessárias eu fazer, eu vou começar a ficar com problema na visão. Se, por um acaso, eu só quiser beber, eu vou começar a fazer mal para a minha saúde, porque o meu organismo ele não vai aguentar tanto álcool. A mesma coisa que se eu só comer besteira e não quiser me alimentar direito e só dar atenção para as besteiras, vai fazer o quê? Vai fazer mal para mim, para meu corpo. Então, eu vou estar fazendo tudo errado. Eu vou estar me afastando de Deus e vou estar também machucando o corpo que o Senhor me deu. Olha que coisa mais triste. Então, a gente tem que ficar atento a tudo, sempre perguntando ao Senhor o que eu devo fazer, sempre olhando para as coisas que o Senhor deixou para que eu fizesse, como o Dal está falando, orar pelos meus irmãos, orar por pessoas que eu estou vendo que está com algum problema, porque nós temos esse livre acesso para falar com o nosso Pai. Esse acesso o Senhor Jesus Cristo nos deu. Então, a gente pode estar falando com Ele o tempo todo, pode orar pela nossa saúde, pela nossa família, e pela saúde, pelo bem-estar de outras pessoas também. Tá bom? E aqui. Pronto. Então, a gente já aprendeu que as coisas que são lícitas são coisas que não são. Quem vai completar? Vamos ver se aprendeu mesmo. As coisas que são lícitas são o quê? Vou esperar aqui, hein?
Coisas que não se nos distraímos, não façam nós nos distraímos do caminho de Deus. É. Vamos lá. Também. Tá certinho também, Enzo. Vamos ver aqui o que significa a palavra lícita. Quem é que vai buscar rapidinho aí e vai falar aqui pra gente? O nosso horário chegou, mas dá um tempinho, viu? Vamos ver, alguém sabe aí? É coisa que a gente pode fazer. De novo, o que significa lícito? Permitido. Que a gente pode fazer. Então, lícitas são coisas que a gente pode fazer. E as que não são lícitas são as que a gente não pode fazer. Pode falar, Marisete. Que não são lícitos é proibido. As que não são lícitas são as que são proibidas. Mas aqui está dizendo também o quê? Todas as coisas me são lícitas. Então ele está dizendo assim: todas as coisas eu posso fazer, mas não pecar. Porque pecar não é coisa lícita, é coisa proibida. Então, eu posso fazer todas as coisas. São lícitas, que não são proibidas. Vamos gravar direitinho isso, viu? Todo mundo aprendendo. Então, a palavra de Deus diz assim, a gente grava do jeito que está e crê no que o Senhor Jesus está falando na palavra dele. Então, como o Eric falou no comecinho, tomar vinho não é proibido. A pessoa pode tomar vinho. Mas o que é proibido? Alguém sabe dizer agora? Tomar vinho pode tomar, mas é proibido o quê? Se embriagar. Isso mesmo, se embriagar. Pode ser com vinho, pode ser com cerveja, pode ser qualquer outra coisa. A mesma coisa Eric falou da comida. Pode comer? Pode comer. Mas o que é que não deve acontecer? A gula. Comer exageradamente. Isso! Comer de uma forma exagerada e ficar sempre naquilo, que se chama glutonaria. Tem pessoas que passam tempo só comendo, só quer saber de comer. Comer, 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 e aí ela já não aguenta mais comer, aí mete o dedo na garganta, bota tudo para fora, e quer comer mais e mais e mais e mais. Isso aí se chama glutonaria. Pessoas com vício de comer. Quer comer demais. E não quer deixar nada para ninguém. Essas pessoas que sofrem de compulsão alimentar, elas têm que se tratar, porque aí já é um distúrbio do organismo. Então ela vai ficando, gorda, vai ficando gorda, aí tem que se tratar. Mas tem pessoas que querem ficar fazendo isso, comendo, 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 igual as pessoas que querem ficar bebendo, 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 bebendo. Quer ficar bebendo álcool o dia todo, aí se embriaga. E também tem outras coisas, né? Quer ficar fazendo outra coisa o dia todo e aí fica viciado naquilo. Qualquer vício. Pode ser cigarro, pode ser drogas, álcool, pode ser comida, pode ser o que for. Se tirou do controle, a pessoa caiu, pecou. Mas agora são 9h09. É hora de dormir. Mimi, que significa dormir. Isso, espertinho. Chegou esse momento, viu? E antes da gente dormir, o que é que a gente pode fazer?
Tomar banho, escovar os dentes e orar. Ora. É isso aí. Antes de fechar os olhinhos para dormir, a gente pode fechar os olhinhos e pensar no nosso Deus e Pai, e aí orar a Ele, que é falar com Ele. Orar é falar, viu? A gente fala com o nosso Deus e Pai, aí pode pedir, pode lembrar de alguém, pedir por essa pessoa, aí a gente agradece. Oi, Larinha, fala aí, Larinha. Olha, Larinha falando. Eu vou orar para dormir. Olha, a Larinha tá orando para dormir, que legal. Gostei, Larinha. Que bom, Larinha. Leitura primeiro. Ô, Larinha, eu também, Larinha, vou fazer igual você. Eu vou orar e depois eu vou dormir, Larinha. Então é isso que a gente faz. E como é que a gente ora? Oi, fala aí de novo. Vou deixar o nome. Tá certo, Larinha. Então a gente ora a nosso Deus e Pai, ou fala com o nosso Deus e Pai, que é a mesma coisa de orar. E aí no final a gente agradece por tudo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Amém. Amém. Daiane Portilho com Larinha. Marisete. É Marisete mesmo que eu tô falando? Ou o que que tá falando aí? Como é o nome? Alexandre. Alexandra. É Alexandre? Alexandra? Hein? Alexandre. Menino. Alexandre. Aí, a disputa aqui dos vários Alexandres. Olha aí. Hum, Mais um Alexandre, hein? agora que a Mária é daqui pertinho. É isso mesmo. Que legal, viu? Agora, ô George, é possível você orar para a gente encerrar aqui nossa reunião? Sim,